Ok, sinceramente, capítulo fantástico, rápido, curto e direto e que já trouxe uma teoria pra mim muito boa sobre qual vai ser o objetivo de Elbaf agora, pelo menos da visão do governo mundial. E se eu te falar que talvez até mesmo Oda tenha revelado um possível vilão aí pro arco que é um traidor, ou uma traidora, sim, a Angel, a professora da biblioteca que trouxe a informação sobre a biblioteca de Ohara e os livros de Ohara que foram salvos e que agora estão na biblioteca de Elbaf. Eu sei, isso parece loucura, até porque não parece ter algum tipo de traição em Elbaf, já que foi uma invasão, mas é muito estranho que ela tenha tido uma certa atitude que eu vou mencionar aqui na review desse capítulo. De qualquer maneira, foi um capítulo incrível pela atitude dos personagens, tanto da Robin quanto do Gaban, e claro, pelo amor de Deus, que cena sensacional do nosso querido Brook. A minha teoria é a seguinte: Elbaf era para ser escravizada e era para eles serem os mercenários do governo mundial, já que eram o maior exército do mundo, coisa que eu já comentei no review passado, e que eu já trouxe a ideia de que o antigo rei era o homem que queria trazer essa aliança, fazer os gigantes serem parte do governo mundial. Esse era o objetivo principal, mas agora não tem mais o que fazer. Elbaf tem que acabar, claro, na visão do Imui do governo mundial. Mas calma, eu já dei um monte de informação no início desse vídeo, então vou pontuar uma coisa de cada vez depois da intro. Sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e simbora pra esse vídeo. A gente começa mais ou menos no cenário onde o último capítulo terminou, com o núcleo do Sol, a Robin e o Chopper. A gente tem uma informação muito interessante, que os Cavaleiros de Deus são imortais. A gente já viu isso na prática, eles não se ferem, se regeneram, e pelo visto a gente não sabe nem como matá-los, se é que eles morrem de fato, já que o Sol trouxe essa informação de que são imortais, mas duvido que sejam imortais de fato. Deve ter um jeito de feri-los e a gente ainda vai descobrir isso nesse arco. Inclusive, eu acredito fortemente que o jeito de feri-los é com uma evolução que vai acontecer no Haki. Eu comento isso mais na frente, porque o que eu quero detalhar agora é a posição dos Cavaleiros de Deus quanto ao Luffy, o Yonkou Luffy. O que eu quero dizer? Notem, apesar de a gente ter a fala do Sol de que eles são imortais, os Cavaleiros de Deus são imortais, eles também demonstram certa preocupação de enfrentar o Luffy. Veja, logo na página seguinte, a segunda página do capítulo, já é dito que, bom, vocês não vão querer cutucar o Yonkou Luffy do Chapéu de Palha com vara curta. A gente já assume logo que eles estão falando isso pelo fato de Luffy ser um Yonkou, de ter uma frota, isso pode causar uma guerra e um conflito social no mundo de One Piece. Só que eu não acho que a questão é só essa. Pensem, se eles são imortais e tão poderosos como estão aparentando ser, visto que o bando tá separado, o Luffy tá desaparecido na floresta, então em teoria ele tá sozinho, entre aspas, né, porque o Zoro e o Sanji estão com ele, isso não faria com que o Luffy fosse nesse momento uma presa fácil para ser eliminada? Ora, os Cavaleiros de Deus não são imortais e tão poderosos? É muito fácil agora capturar o Luffy, separado da sua tripulação, mesmo que ainda com seus dois principais comandantes, e dar cabo completamente dele. Mas não, eles aparentam ter uma preocupação, coisa que é recorrente nesse capítulo. Tem essa primeira etapa falando sobre o Luffy ser um perigo e não cutucar ele com vara curta, e novamente isso é mencionado mais à frente no capítulo, de como o Luffy apresenta um perigo. E é aí que tá, eu sempre gosto de levar o capítulo em que estamos agora no mangá, o tempo presente, lá pra trás, quando estávamos sendo introduzidos a conceitos que apareceriam depois do Novo Mundo. Uma das cenas que sempre me chamaram a atenção era sobre o momento que o Luffy desperta o Haki do Rei em Marineford. Todos os almirantes veem isso e até o Aokishi destaca que aquilo é um poder tremendo. E a partir daquele ponto, o Luffy já não era mais um perigo ali na guerra. Ele era o cara que tinha que ser morto ali, junto com Ace e com Barba Branca. E é aí que tá a chave da coisa. A gente já viu que o Haki do Rei é capaz de ferir o Kaido, por exemplo, e ser uma arma muito poderosa, já que o Haki do Rei avançado, usado no corpo para bater, é uma arma muito mais forte até do que o Haki avançado aparentava ser. Só que até certo ponto do mangá de One Piece, o Haki do Rei só servia pra derrubar random. A gente sabe muito bem disso. Era só pra um cara chegar num lugar, ter um monte de random, soltar aquela onda de energia, todo mundo cai no chão, e aí continua uma luta contra alguém importante que não ia cair com o Haki do Rei, etc. Acontece que sempre me chamou a atenção como o Haki do Rei era tratado como uma ameaça colossal desde antes do Haki ser introduzido como nós conhecemos de fato. É sempre bom lembrar que o Haki não foi uma invenção de última hora do Oda. Já existia Haki da Observação, que era o mantra lá em Skypiea. O Haki avançado, do armamento avançado, já tinha o seu conceito explicado lá na luta do Zoro contra o Mr. One em Alabasta. Haki do Rei, que aparece no primeiro capítulo do mangá. E eu concordo
concordo sim com quem diz que o termo haki e como ele ficou na prática, de ser ali aquele jeito pra batalha, aquela observação dos movimentos e o haki do rei e o haki do armamento, o jeito que o Oda usou, coloriu o corpo e coisas do gênero realmente foi inventado de última hora lá pro Novo Mundo. Mas o conceito que ele já queria apresentar já era algo antigo e que ele ia introduzir gradualmente na história. Mas de qualquer maneira, eu acredito que a chave pra vencer os Cavaleiros de Deus, feri-los de verdade, vai ser o haki do rei, só que não nos moldes que a gente viu na luta contra o Kaido, por exemplo. Talvez sim seja imbuído no corpo para ser usado como uma arma para bater neles e isso consiga ferir eles de fato. Só que aparentemente isso não funciona muito bem, já que o Luffy fez isso com os Gorosei no arco passado e não pareceu fazer muito efeito. Mas alguém do passado usou o haki do rei e funcionou perfeitamente, inclusive mandou os Gorosei de volta para casa. Pianinhos. Vocês sabem do que eu tô falando, o Joy Boy, e foi com uma rajada de haki do rei. Só que ele não fala haki do rei quando ele fala pra Emi, ele fala o haki mais poderoso dele, ou seja, com certeza virá uma arma ainda muito mais forte e que tá atrelada ao haki do rei, que deve ser a vontade e uma força da alma que pode sair do usuário. Eu vou explicar isso posteriormente no grande vídeo da teoria, mas eu já deixo esse ponto em aberto pra vocês de que provavelmente o haki do rei vai ter uma grande evolução ainda nesse arco, e eu acredito fortemente que isso vai ser a chave da vitória contra os Cavaleiros de Deus. Continuando, o capítulo ele não é muito complexo, já que é basicamente eles contando o plano deles de como eles vão levar as crianças e que eles têm que se aliar aos gigantes. É até meio clichê o que acontece, já que eles ficam se achando porque vão levar as crianças e querem dominar Elbaf, e Elbaf tem que aceitar. E o grande líder nesse momento vai ser o Jaru, e que ele tem que tomar essa decisão e tarará. Tem até uma cena cômica, cara, eu ri demais. O Oda parece que tem um jeito pra fazer aquelas piadas de tiozão que é impressionante. Uma das mulheres de um dos gigantes aparece como um sonho dentro do navio dos piratas gigantes, e aí todo mundo fica aterrorizado e o cara começa a pedir desculpa por tudo que ele fez em casa. Sinceramente, o Oda assim, parece que ele pega no Google melhores piadas do Zap e aí faz uma cena dessa impressionante. Para todos os efeitos, eles caem e aí a Ripley consegue alcançar o Gaban e o navio dos gigantes. Ou seja, o Frank também tá lá agora, junto com a Bonnie. Eles continuam a falar o grande plano deles. Cara, muito clichêzão de vilão essa parte. E aí a gente chega até a cena final do Gaban e da Robin, que é o momento em que eles falam que não vão deixar a biblioteca ser queimada, já que agora é o objetivo dos Cavaleiros de Deus que a biblioteca seja queimada como um ato de aceitação à supremacia do governo mundial. E cara, que cena sensacional. A posição do Gaban e a posição da Robin quanto a isso é incrível. A gente tá falando de um cara que viu o tesouro One Piece e sabe a verdadeira história do mundo, e uma menina que está obstinada a saber a verdadeira história do mundo e que não quer deixar que o legado do lugar onde ela foi criada se apague. É como eu já disse, o Oda constrói o mundo de One Piece muito bem. O worldbuilding de One Piece é maravilhoso, a forma como ele conta a história é incrível, então ele consegue fazer com que só o posicionamento de dois personagens, com todo o contexto que ele já nos apresentou, eles nem precisam dizer eu vou impedir você de destruir toda a quantidade de história que existe de Ohara, eu vou salvar a história. Eles não precisam falar isso, basta dizer que eles não vão deixar isso acontecer. E você, como leitor, que já tá acompanhando todo esse world build muito bem feito, olha pra essa cena e fica todo arrepiado, porque você sabe o contexto desses personagens. Isso é escrever uma história muito bem. De qualquer maneira, eu queria voltar um pouco no tempo no capítulo, já que o capítulo termina aí, e como eu falei, é um capítulo bem reto e direto. Eu quero voltar um pouco no tempo, a cena do Brook, que eu achei sensacional, ele jurando lealdade ao Luffy, coisa que quase todo Chapéu de Palha tá tendo uma cena e um foco pra fazer isso. Muito legal o que ele faz nesse capítulo, mas eu queria voltar um ponto também de uma fala dele, que ele diz assim: não pode ser, essa garota, será que... E aí muita gente já tava teorizando que a Gunko é filha de não sei quem, que a Gunko era uma pirata antes e era uma traidora dos Cavaleiros de Deus. Calma, calma. Eu só acho que o Brook falou isso porque provavelmente ele já deve ter visto a Gunko em algum dos shows dele, ou já deve ter algum momento em que ela pediu um autógrafo ou coisa do gênero. Não acho que é nada muito profundo ainda, pode ser que o Oda trabalhe isso, mas até a gente ter pelo menos uma outra pista, não é nada demais. Pode ser, pode ser. Nesse momento eu tô amarrando o Léo teorista que tá aqui dentro da minha cabeça, gritando pra falar, mas não acho que é nada por enquanto. De qualquer maneira, tem um ponto interessante que a Gunko parece ser ferida no momento que ela chuta o Brook. E assim, eu acho que foi uma gag do Oda pra mostrar que ela tá se sentindo muito mal de ter que bater em um artista que ela é muito fã. E realmente, pode ser com uma outra fala do Brook anteriormente, que isso não significa absolutamente nada. Mas eu gosto de teorizar nessa parte em específico e não na fala do Brook antes.
antes, sabe por quê? Porque eu já contei naquele primeiro vídeo, a primeira parte, que eu acredito que o Haki, ele vai além de só uma coisa externa à determinação do usuário, como também acredito que o Haki é uma manifestação da alma. E como o Brook é uma pessoa que morreu, voltou pra vida, e basicamente só o que existe nele agora é alma, já que o corpo dele é só ossos, talvez o contato com ele tenha ferido a Gunko diretamente. Pode parecer um pouco de exagero, mas se você voltar lá naquela primeira parte do vídeo, da grande teoria, vai ficar mais entendido pra você do que eu tô querendo dizer. E se os Cavaleiros de Deus se consideram deuses, e eles de alguma maneira têm um corpo diferente, um corpo que foi transformado para uma espécie de anjo ou deus ou coisa do gênero, uma alma, principalmente vinda de um fruto do diabo, em contato com esse corpo, causaria um dano. E nesse ponto sim você deve achar que eu tô viajando. Mas uma das coisas que me leva a acreditar nisso é o fato de que, se o Haki é de fato uma manifestação da alma, o Haki convencional não consegue, a gente volta naquele ponto da teoria que eu disse de que o Haki do rei, que é quando você realmente exala a alma para fora, pode ser a chave para vencer os Cavaleiros de Deus, como foi com a cena do Joy Boy lá em Egghead. Basicamente um fragmento da alma do Joy Boy ficou dentro de Emmet, porque note, não é como se fosse só um Haki que explodiu dentro do robô, um Haki do rei muito forte, muito além da média e afastou os Gorosei. Não, o Imu e os Gorosei sentem a presença de verdade do Joy Boy. Tanto que é dito naquele momento, o Imu nem estava enxergando aquela cena, eu acho, o Imu não estava vendo o que estava acontecendo, ele apenas sentiu aquela presença, tremeu, caiu de joelhos e disse, Joy Boy. É literalmente um pedaço da alma do cara, não é como se fosse só o Haki dele. E se você quiser separar as coisas, ainda assim fica estranho, então eu acredito sim que o Haki tem a ver com a alma. Então essa pequena ceninha, essa pequena gag pode ser um indício já de como seria a chave para vencê-los. Pode ser que eu esteja exagerando? Pode, mas eu prefiro teorizar em cima disso do que da fala do Brook no momento. De qualquer maneira, eu queria falar sobre a teoria que eu falei lá no início do vídeo da Angel ser a traidora. Por que que eu acredito nisso? Elbaf tinha o objetivo até aquele momento de ser apenas o celeiro dos mercenários que o governo mundial quer, que é o exército dos guerreiros gigantes, que é o exército mais poderoso do mundo, com o texto que eu já dei no vídeo de review passado, que ter eles junto do governo mundial seria crucial para uma vitória, já que tendo o maior exército do mundo, não teria muito quem pudesse pará-los. E aí que tá, o objetivo até aquele momento era esse, show de bola. Mas aí, a maldita giganta do óculos, não sei se por maldade ainda, fala que tudo que tava na biblioteca de Ohara foi salvo, está em Elbaf, a biblioteca conta a história do mundo, a biblioteca tem o legado de Ohara. Nesse momento, aos olhos de um e do governo mundial, Elbaf não é mais para ser um celeiro. Elbaf tem que ser destruída até a sua raiz. Não tem o que fazer. E aqui, cara, eu acho, sinceramente, que pode ser que sim, essa gigante possa ser uma traidora. E ela que levou essa informação. Note, Ohara tinha esse conhecimento sobre o século perdido, mas era uma coisa que eles mantinham em segredo. Veja como no arco passado, Oda já trouxe essa ideia para nós, de que todo lugar que tem o conhecimento profundo tem que ser destruído, não pode ficar nenhum vestígio na Terra. A gente viu como Saturno queria destruir Egghead e não queria que ficasse nada, nem do Vegapunk, nem daquela ilha. Sakazuki faz a mesma coisa com Ohara e por aí vai. E observem como Elbaf basicamente virou a mira completa do governo mundial. Se você não tinha reparado nisso até agora, eu vou listar pra você quem é que tá nessa ilha. Joy Boy, no caso o Luffy, Vegapunk, os livros de Ohara, o Só, que fugiu da marinha e que impediu que o legado de Ohara se acabasse, a Robin, a Bonnie, que controla todos os pacifistas somente, e os próprios gigantes. Sinceramente, o Imu tem tudo na mão pra destruir todos os maiores inimigos dele, de uma vez só. Vocês têm noção disso? É um tiro da Mother Flame e acabou os maiores inimigos do governo mundial. Simples assim. Nesse ponto, se Elbaf se negar a aceitar o acordo, acabou. Vocês têm noção do perigo que está representando esse arco? E claro, Oda tá fazendo aquele clichê de sempre de colocar todos os personagens mais fortes que podem resolver a situação em um lugar, até que os mais fracos tentem e não consigam, e aí os heróis apareçam. Sinceramente, Luffy, Sanji e Zoro estão no lugar junto com Loki e com Harudin, lá no submundo. No momento que esses caras chegarem, com certeza vai ser aquele papo de plágio na dupla sensacional, e embora seja o ápice do clichê do shonen, eu vou estar aqui dentro de casa sem camisa, rodando, correndo pra cima e pra baixo, porque é o feijão com arroz que eu gosto, cara, o feijão com arroz bem feito. De qualquer maneira, ele separou todos eles e a gente tem esse perigo, então a chegada desses personagens vai ser muito crucial para impedir que isso aconteça. Tem uma curiosidade que eu vi na comunidade e é algo que eu vou explorar muito também no vídeo de teoria, mas também quero trazer aqui um disclaimer. Hoje em dia eu tenho ficado um pouco mais cético relacionado a algumas coisas da cultura ao redor do mundo, mas tem algumas coincidências que chamam muita atenção.
Esse reino em questão se chamava Ebla, que parece muito com Elbaf, né? Bom, legal. A questão é que esse reino tinha algumas crenças e que ele passava por 3 fases, ou passaria. A primeira, a segunda e a terceira. A primeira era uma destruição, a segunda era uma destruição e a terceira era uma destruição também. A terceira fase marcava a destruição por fogo, que é o contexto bem parecido do que a gente tá vendo agora. Inclusive, a maior fraqueza da árvore de Elbaf é justamente o fogo. Se isso for uma referência válida, cara, sensacional. Esse país foi destruído por um rei. Por um rei chamado Mursili, algo desse tipo, e que, cara, ao contrário, tirando só 2 ou 3 letras, fica o nome do Imur. Eu acho que já é um pouco exagero nisso, mas de qualquer maneira é uma coincidência e tanto. Esse reino existiu 1600 anos antes de Cristo. É uma curiosidade muito interessante, pretendo explorá-la depois, mas para fim de conversa e para encerrar a review desse capítulo, neste momento eu só queria dizer que eu acho que a minha conclusão nesse ponto é que Elbaf vai virar um Egghead quase que 2, já que mais uma vez a gente vai ter uma ilha cercada pelo governo mundial, com chance de ser usada Mother Flame para ser apagado todo mundo, e Imo tem todos os seus inimigos mais poderosos, pelo menos em contextos históricos, nesse momento reunidos em um só lugar. Então, cara, sinceramente, eu acho que vai ser um Egghead parte 2, a depender da resolução desse conflito. Espero que não seja, já que eu não queria ter uma repetição do mesmo arco, mas vamos ver como é que o Oda vai trabalhar nisso. Para todos os efeitos, vamos esperar a chegada heróica e clichê dos nossos personagens para resolver essa coisa toda que tá acontecendo na porrada, que é o que vai acontecer, já que a gente tem 2 malucos para brigar agora, que é o Luffy e o Loki, e ver como vai ser o desenrolar disso tudo. Eu tô empolgadíssimo pros próximos capítulos e eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Até a próxima, deixa seu like se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube e valeu!